E aí, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou falar de um vídeo que eu assisti do ataque de Taiwan. Não sei se vocês estão sabendo, provavelmente o pessoal do Brasil já deve estar sabendo já, porque eu vi que saiu no G1 que teve um ataque em Taiwan, um cara armado com uma faca. Ele esquartejou algumas pessoas. Se eu não me engano, ele matou 3 ou 6 pessoas, alguma coisa assim. E cara, eu vendo o vídeo, eu assistindo o vídeo ali do acontecimento ali, que ele fez, porque primeiro eu tinha visto tinha saído uma notícia aqui no Japão que tinha acontecido um ataque em Taiwan. Eu não lembro se o cara era chinês ou se era japonês ou se ele era de Taiwan mesmo. Não lembro. A primeira coisa que eu tinha visto foi uma notícia que tinha saído aqui no Japão sobre esse ataque. E logo em seguida eu tava mexendo no Instagram e apareceu o vídeo pra mim. E cara, se vocês não viram o vídeo, depois eu recomendo que vocês meio que procuram o vídeo e assistam pra saber se vocês vão ter a mesma reação que eu tive assistindo o vídeo. Porque cara, eu vou explicar mais ou menos como que é. O cara, ele parou tá lá no centro, lá é um centro bem movimentado. Ele para na faixa de pedestre assim, como se fosse aqui na frente aqui, ó. Mas estava cheio de carro, que era um centro, tava lotado, tinha um monte de gente para atravessar a rua, tinha carro de um lado, tinha carro do outro. Ele simplesmente para no meio da faixa de pedestre, ele abre uma bolsa, com a maior calma do mundo, sem correr, sem nada, com a maior calma do mundo, ele tira umas granadas, umas granadas de fumaça, umas bombas de fumaça. Ele começa a jogar no meio dos carros. Ele começa a jogar assim na rua, assim, e tem um pessoal filmando, tem um pessoal mexendo no celular, pra baixo, assim, cabeça baixa, tem um pessoal assistindo o cara fazendo aquilo, os carros parados, buzinando, que tava aberto pros carros passarem, ninguém tava passando, e tipo, ninguém fez nada, ninguém tomou uma atitude, tinha gente simplesmente ignorando aquele fato. Aí o cara simplesmente, ele agacha na rua assim, ele pega da bolsa dele ali, a bolsa que ele abriu, ele pega uma faca enorme, cara, uma faca enorme, e ele começa a andar em direção às pessoas. Ele começa a andar em direção de um cara que tá parado de motinha ali, tá tipo com uma bizinha parada no semáforo assim. O cara tá vendo um doido que tá com uma faca enorme em direção a ele, e ele não tem reação nenhuma. O cara da moto não tem reação nenhuma. Aí o cara vem, só passa a faca no pescoço do cara. Passa a faca no pescoço do cara e depois começa a esfaquear todo mundo na rua, mano. Aí depois algumas pessoas começam a gritar e correr. Eu falei assim, mano, que senso de perigo que essas pessoas têm. Que reação, mano, é uma coisa que eu não consigo explicar eu assistindo o vídeo, entendeu? E é isso, é essa revolta que me causa, que tipo, como assim, mano? Sei lá, um cara não atropelou? Ou o que esse maluco tá fazendo na rua? Passa por cima. Ou sei lá, o cara tá esfaqueando, tenta dar um chute, uma porrada no cara, sei lá. Alguma defesa, entendeu? Ninguém fez nada, cara. Ninguém fez nada. Aí tem os outros vídeos. Tem um vídeo que eu acho que ele vai pro... Não sei se ele tá no metrô, eu não sei se ele vai pra um shopping, alguma coisa assim. E ele tacando o bagulho lá e o pessoal andando de boa, transitando de um lado do outro, assim, como se não fosse nada. Tem um vídeo que o pessoal tá dentro do Starbucks e tem uma velha lá tomando um cafezinho dela de boa. De boa, um pessoal, o outro ali meio que assustado ali, não sabendo o que tá acontecendo. E o outro pessoal foda-se pra vida. Caraca, mano, caraca. Me causa indignação, cara, uma coisa dessa. Um bagulho de falta de senso, velho, sei lá. Eu posso...
Não sei, mano. Aí eu vejo essas coisas e falo, mano, não é possível que só eu iria fazer alguma coisa. Sei lá, igual eu falei, mano, se eu tivesse com o carro, eu ia atropelar o cara. Ou se eu fosse o cara na moto ali, eu tô vendo um cara vindo na minha direção com, porra, eu acabei de ver o cara arrancou uma faca. Ai, mas vai ver, não deu pra ver que o cara pegou uma faca. Pô, você tá vendo o cara ali no meio da faixa de pedestre, pegando alguma coisa da bolsa. E vindo, mano, dá meia volta com a moto e vai embora. Passa com a moto em cima do cara. Sei lá, faz alguma coisa. Mano, não é por nada não. Não sei se o cara morreu, porque ele. Mano, o cara da motinha lá, ele tomou uma facada no pescoço. O cara passou assim, ó. E pelo jeito a faca do cara tá bem afiada. Porque ele passou assim, facinho, assim, ó. No pescoço do cara, e deu pra ver o sangue saindo assim no vídeo. Dá pra ver o sangue saindo assim no pescoço, assim. E o cara da motinha meio que assustado, assim, colocando a mão assim e indo pra frente com a moto. Eu pensei, mano, mereceu. Com todo respeito, é errado, tudo, mas porra, poderia ter se, sei lá, lutado mais pela vida, né? Nossa, cara. Enfim, é um vídeo que me causa preocupação com a humanidade, cara. Que com todo, tipo, se o cara tivesse pego uma faca do nada e sair indo esfaqueando as pessoas, é uma coisa, mas o cara, ele fez todo um show antes, cara. Ele teve o trabalho de jogar umas bombas lá, de parar o trânsito, de fazer o bagulho pra depois sair esfaqueando as pessoas, entendeu? E um pessoal filmando, achando aquilo normal, um outro pessoal no automático, assim, sabe? Olhando pra baixo. Nossa, velho. A sociedade tá perdida, hein? A sociedade tá triste, cara. Não sei muito o que pensar, não. Mas é um vídeo que me causou uma certa agonia, não, mas uma certa revolta, um certo repúdio. Não sei se repúdio encaixa, mas enfim, queria compartilhar isso com vocês. Se vocês assistiram, se vocês assistiram, depois comenta aí o que você acha, se causou a mesma coisa em você, se eu que tô viajando demais. Mas enfim, e é isso. E também queria falar aqui, ó, Corinthians campeão, hein? Corinthians campeão da Copa do Brasil. Muito bom. 4 vezes campeão, tetracampeão. Jogou bem contra o Vasco, hein? Não assisti o jogo inteiro. Queria falar mais sobre o jogo, mas não assisti o jogo inteiro. Eu acordei, tava 1-0 pro Corinthians. E quando eu fui, o Yuri Alberto tinha acabado de perder o gol cara a cara lá, o que poderia ter sido o segundo gol do Corinthians. Aí minha internet ficou ruim, aí minha TV ficou ruim também. Demorou pra voltar ao normal. Quando voltou ao normal, gol do Vasco. Eu falei, tá de sacanagem comigo. Aí foi o gol do Vasco. Aí depois eu só fui assistir a metade do segundo tempo pra frente. Eu vi o gol do Corinthians, mas enfim, não vou falar muito sobre o jogo, porque eu não assisti o jogo inteiro. Então, até é ruim falar, mas com toda a dificuldade, com todo o jeito Corinthians, ganhamos, né? E eu tava achando que o jogo ia pros pênaltis, cara. Eu tava confiante que o Corinthians ia ser campeão, mas eu achava que ia ser nos pênaltis. Foi no tempo normal mesmo. Mas enfim, espero que minha voz não esteja tão ruim. Fiquei meio gripado essa semana, né? À toa que era pra ter gravado esse vídeo ontem. Mas ontem eu tive febre, fiquei meio ruim. Peguei a gripezinha do meu pequeno, tadinho. Meu pequeno também ficou meio dodói, mas ele já tá melhor já, também já tô melhorando. Enfim, cara, fechar o 2025 pelo menos com uma notícia boa, né? Alguma coisa boa tinha que acontecer nesse final. E tá aí, Corinthians campeão. Muito bom. Vou fazer mais um vídeo ainda esse ano. Vou fazer, isso eu posso garantir pra vocês. Um vídeo de final de ano. Eu acho. Não, brincadeira, eu vou fazer sim. Hoje é dia 20, Vou fazer sim. Mas é isso aí, gente.
videozinho curtinho pra vocês, só pra falar desse vídeo do ataque de Taiwan. Eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas eu já esqueci, como sempre, né? Eu ainda vou falar um vídeo sobre a carta de caminhoneiro, tá? Não esqueci não. Vai ser tema ainda do vídeo ainda. Mas enfim, abração pra vocês aí. Uma boa noite e um Feliz Natal. Tudo de bom, boas festas e aproveite bem. Tchau, gente. Até depois. E não esqueça de comentar aqui se vocês assistiram o vídeo e o que vocês acharam. Falou, tchau, tchau.